E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a vilã da Godot, né? Eu tenho recebido aqui muitas dúvidas, muita gente pedindo para falar de câmera 2D, então esse é exatamente o assunto que nós vamos tratar nessa nossa aula da semana. Então olha só, eu peguei aquele projeto que a gente fez na aula passada, onde nós aprendemos a configurar um player, né? Esse player, né, ele anda e pula de acordo com o teclado. Se você não assistiu essa aula, tá aí na descrição do vídeo, corre lá, assiste com toda a calma do mundo. Eu expliquei bem devagar, demora até meia hora porque é bem detalhado. Então qual é a diferença dessa aula que eu estou te falando para essa aqui? Eu coloquei mais elementos, né? Eu coloquei aqui um fundo maior. Eu vou deixar para você essa sprite grandona aqui. Na descrição dessa aula tá aí essa sprite para você baixar, colocar no fundo do seu jogo. Lá naquela outra aula eu uso um fundo menorzinho. Essa aqui eu quis expandir e eu coloquei mais plataformas, né? Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 plataformas. Todas elas aí alinhadas na horizontal. Então coloca no seu aí que vai dar certo. Outra coisa é que nós vamos configurar juntos então o tamanho dessa tela. Aí tem que ser igual ao meu. Eu vou vir aqui em Project, Project Settings, Display, Window, e aqui vai ser 1280 por 720. Só que isso aqui vai ocupar toda a minha tela de aula. Então, para te mostrar melhor isso aqui, eu vou configurar uma tela de teste, que aí a minha tela vai ficar pequenininha aqui quando eu estiver testando. Ó. Tela de teste vai ser 640 por 360, que é metade da tela original, né? 1280, metade é 640, 720, metade é 360. Vamos então adicionar aqui a nossa vilã, câmera. Primeiro erro que as pessoas cometem. Colocou a câmera, já foi programar, a câmera não está funcionando. Tem que ativar a câmera. Você tem que mostrar para a Godot que nessa cena tem uma câmera ativa. Como é que você mostra que nessa cena tem uma câmera ativa? Clicando nessa opção. Aqui você ativa essa câmera. Então é o primeiro grande erro que as pessoas cometem. O segundo é que na hora de vir aqui no código, eu tenho que fazer então com que essa câmera siga o player de acordo com o código. E eu vou fazer isso com aquela nossa velha amiga, né, a Func Physics Process Delta. Não precisa. Você não precisa usar Func Physics Process Delta, porque essa função ela é chamada muitas e muitas vezes por segundo. Isso aqui pode prejudicar um pouco, né, o tempo do seu processamento. Então você pode ficar só com Process Delta. Isso aí vai te ajudar bastante, vai economizar processamento. Ah, a gente está numa aula, não tem nada carregado nessa tela. Não. Mas quando você estiver fazendo um jogo maior, isso vai fazer muita diferença, tá? Outra coisa então, como é que eu vou fazer com que a câmera siga o player? Vamos lá. Câmera 2D, ponto position, ponto x, vai receber o quê? Player, ponto position, ponto x. Beleza. Prestando atenção. Câmera 2D, ponto position, ponto y, vai receber o quê? Player, ponto position, ponto y. Até aqui tudo bem. Então vamos executar esse jogo na nossa telinha de teste. Nossa, ficou muito pequeno. O que eu faço? O que você faz? Essa câmera ela tem uma função de zoom. Então se a gente clicar aqui, por exemplo, em câmera 2D, está aqui o zoom, 1 e 1. Se a gente dobrar esse zoom, o que acontece? Vamos executar aqui. Ó, ele já vai mais longe. Se a gente colocar 3 e 3, mais longe ainda, beleza? Mas eu acho que aqui o 2 é suficiente pra gente. Então você pode configurar aí se você quer a câmera mais perto, a câmera mais longe. Você pode colocar aqui, por exemplo, em alguma... Você pode encostar em algum item, né, e a câmera chegar mais perto do player, isso é uma coisa legal. Então você pode configurar exatamente aqui no zoom. Você pode mexer nesse zoom também lá no código, né? Você coloca a referência câmera 2D, ponto zoom e altera. Então beleza, vamos executar aqui o que está acontecendo nessa tela que está errado. Ó.
eu tô vendo a área cinza para cima, eu tô vendo a área cinza para baixo. Ó, quando eu pulo aqui, ó, eu chego lá no limite do jogo. Isso é descabido, isso é horrível. Eu não posso lançar um jogo assim, né, onde eu tô vendo a área cinza em cima, a área cinza embaixo. E eu te pergunto o seguinte, com esse tamanhozinho de cenário aqui, né, o pulo dele não é tão forte. Ele pula mais ou menos na metade da tela. Ele precisa mover a câmera junto com ele na vertical? Não precisa. Então para que ele está movendo a câmera com ele na vertical? Não é necessário. O que eu vou fazer aqui? Ó? Em vez de colocar player.position.y, eu vou fixar um valor. E qual vai ser esse valor? Eu vou pegar o tamanho da tela que a gente tem, dividir por 2 e somar um pedacinho. Então a nossa altura aqui é 720, né? 1280 por 720. 720 dividido por 2, 360. Eu vou somar mais 10. Então 360 mais 10, 370. Olha a diferença. Agora sim, ó. Tá andando aqui. Você pula, ele não pula junto. Tá até sobrando uma areazinha cinza aqui embaixo, mas não tem problema não. É só ir ajustando aí até dar certo. Mas ó, ficou totalmente suave, né? Beleza. Só que agora tem um outro problema. Repara que quando eu vou muito para a direita, o jogo acaba. E quando eu vou muito para a esquerda, ó, o jogo também acaba. Então eu tenho que limitar esse player, né? Ele não pode sair andando para qualquer lugar. Ele tem que andar num local específico. E como é que eu faço isso? Eu vou lá no player e vou fazer uma referência. Eu estou dentro do player, eu vou fazer uma referência ao player que está jogando. Qual é o player que está jogando? É o player que está carregado na main. Então como é que a gente vai fazer isso? OnRead var alvo recebe get node aspas duplas root main player. Eu vou pegar a raiz do jogo, cena main, objeto player. Eu vou pegar esse cara aqui e eu vou limitar o espaço que ele pode correr. Beleza, fiz essa referência. Então eu tenho aqui na variável alvo o player que está jogando carregado. Para que eu quero essa referência? Se eu tenho salvo nessa variável o player que está jogando, eu consigo, por exemplo, acessar a posição atual do player. E esse é o meu interesse aqui. Se eu ver que o player está indo muito para a direita, eu vou parar ele. Se eu ver que o player está indo muito para a esquerda, eu vou parar ele. Mas por que eu vou parar? Porque senão ele vai sair da tela. Então se o player está indo muito para a direita ao ponto de sair da tela, ou seja, de chegar na área cinza, ele vai parar. Então se ele está indo muito para a esquerda, ao ponto de também chegar na área cinza, ele vai parar. Mas como é que eu vou calcular onde é e onde não é a área cinza? Olha aqui o nosso player. Vou selecionar ele aqui, esse fundo chato não me deixa selecionar o player, então vamos botar o fundo aqui para cima. Tá aqui o meu player. Se ele tá mais ou menos aqui, ó, repara a posição dele mudando aqui no canto, hein? Ó, se ele tá aqui em 660, se ele for mais para cá, eu vou chegar na área cinza. Então eu vou colocar essa distância aqui de segurança, tanto desse lado da tela quanto do outro. Aqui vai ser mais ou menos em 1650. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar mais ou menos essa distância aqui. Então o player vai ter que estar com a posição dele maior que 600, por exemplo, e menor que 1650. Então ele vai poder andar basicamente nesse miolinho aqui. Ah, a tela ficou muito pequena, porque isso aqui é uma aula só para te mostrar a mecânica, né? Então eu fiz um cenário muito pequeno. Claro que você não vai fazer um jogo onde o cenário seja só isso. O cenário do seu jogo vai ser muito maior. Mas sempre deixa então essa bordinha, né, de mais ou menos 600 pixels. Tanto aqui da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Tá? Então vamos ver isso funcionando. Deixa eu voltar as coisas aqui para o lugar. Estou apertando Ctrl Z, tá? Eu vou lá no nosso player, vou entrar no código do player. A gente fez aquela referência. Deixa eu aumentar isso aqui. Então tá aqui o controle onde ele vai para a direita. E eu só vou deixar ele ir para a direita se ele estiver numa posição menor que 1650.
Então, se ele apertou para a direita e alvo.position.x for menor que 1650, aí ele pode andar para a direita. Se ele está numa posição 1650 para cima, ele não pode ir mais para a direita. Ele só pode ir para a esquerda, ou seja, ele só pode voltar. E aqui na posição de baixo, né, na posição da esquerda, ele pode ir para a esquerda à vontade, até chegar a 660. Então eu vou colocar, se ele apertou o left e o alvo .position.x é maior que 660, beleza, ele pode continuar indo para a esquerda à vontade. Então aqui em cima, a posição de x tem que ser menor que 1650 para ele continuar indo para a direita, e embaixo a posição de x tem que ser maior que 660 para ele continuar indo para a esquerda. Vamos ver isso aqui funcionando. Vamos para a direita totalmente primeiro. Deixa eu pular isso aqui. Ó, vai parar em algum momento. Parou. Ó, não consigo mais para lá. E agora vamos para a esquerda totalmente. Parou também. Tá vendo? Então tá aqui o nosso jogo, né? Nosso minigame de plataforma. Todo finalizado, você não consegue fugir dessa tela, você está ali preso naquele miolinho, né? Com aquela distância ali de segurança de 600 pixels para a gente não filmar nenhuma parte de tela cinza. Tudo bom? Então se você quiser continuar aí ampliando seus estudos em câmera, eu tenho um jogo de RPG que é o Find the Six. Eu ensino você a fazer uma câmera top-down, né? Aquelas que tem visão de cima para baixo, e como é que você consegue limitar a tela. Se você quiser acessar essa aula junto com várias outras, acesse aí o link do curso Godot Academy. Lá você aprende a criar mais de 7 jogos na Godot, tanto 2D quanto 3D, e todo mês eu estou adicionando um jogo novo. Inclusive domingo agora já tem jogo novo lá na grade, tá bom? Então o link está na descrição do vídeo se você quiser acessar e continuar aí ampliando seus conhecimentos na Godot. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei. E se você quiser, se tiver alguma dúvida, comenta aí. Deu algum problema durante a aula? Tem algum tema que eu não falei aqui que você quer que eu fale? O que você quer aprender? Isso aqui é um canal aberto para atender as suas necessidades de desenvolvedor, tá bom? A gente se vê. Na Godot Academy, começamos com o curso completo de GDScript, onde você vai aprender os principais tópicos da linguagem de maneira prática e objetiva. Na sequência, vamos criar 5 jogos completos. O primeiro deles é o clássico Freeway da Atari, o jogo onde 2 galinhas têm que atravessar a rua, fugindo dos carros. O player que fizer 10 pontos primeiro, ganha. Logo depois é hora de criar uma mistura de Bomberman com The Legend of Zelda. Encontre os tesouros e exploda os inimigos em Find the Six. Já imaginou como seria ver o mundo através dos olhos do Flappy Bird? Descubra no game First Birdie. Logo depois você vai criar um game de fuga do labirinto com áudio 8D, onde você tem exatamente 3 minutos para fugir do labirinto. E para fechar com chave de ouro, você vai criar um FPS na Lua. Mate os aliens com a sua sniper e encontre suprimentos para continuar vivo em Lunar FPS. Garanta sua vaga na Godot Academy.